Bom dia, povo de Deus, e que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus mais uma vez possa estar te abençoando, te dando um dia enriquecedor, cheio da graça, da glória e da misericórdia dele. Vamos hoje para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje a nossa meditação se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, verso de número 7, e está escrito assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento chegamos diante da Tua presença. Momento em que mais uma vez viemos, Senhor Deus da glória, para meditar na Tua palavra. Deus da glória, eu te peço em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos. Encha-nos com Teu Espírito, manifesta a Tua graça sobre as nossas vidas e que a Tua glória, Pai amado e querido, esteja sobre nós a partir deste momento. Que a Tua palavra ela possa, Pai amado e querido, entrar em cada vida, em cada coração, e em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, e produzir frutos. Deus, em nome de Jesus, Pai amado e querido, nos ajuda, que possamos meditar nessa palavra, que ela possa ficar guardada na tábua do nosso coração e que ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviada em nome de Jesus. E que assim seja sobre as nossas vidas cura, libertação, avivamento, restauração, em nome santo do Senhor Jesus. Assim toma-nos em Tuas mãos, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nesse momento, meus irmãos, estaremos meditando sobre esse texto de 1 João, capítulo 1, verso 7. O autor deixa aqui para nós, na nossa meditação, o seguinte: a comunhão com Cristo e entre os crentes é sustentada pelo sangue purificador de Jesus. Esse texto de João, capítulo 1, até o verso 6 do capítulo 2, porque ele dá continuidade passando para o capítulo 2, ele vem falando especificamente sobre a comunhão com Deus e o afastamento do pecado. E aquilo que o pecado pode provocar em nós, que é um afastamento contra o próprio Deus. O texto, vamos ler o texto todo? O texto todo ele diz assim, a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, não há nele escuridão, não há nele maldade, não há nele pecado nenhum. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que nós andamos com Cristo, mas que nós praticamos coisas que são erradas, se nós andamos com Cristo, mas vivemos as nossas vidas tendo que esconder algo de alguém, nós estamos vivendo de forma errada. Nós não temos parte com Ele. Olha aqui que fala: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que são trevas? São escuridão, é escuridão. Uma forma aqui mais prática de dizer é escuridão, é maldade, é você andar em pecado, é você andar sob escuridão. Lembra que a Bíblia fala que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho? Quando nós andamos em escuridão, nós estamos andando completamente afastados da palavra de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos mentirosos e não somos praticantes da verdade. Aí entra o texto que nós lemos aqui, o verso 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo não para que pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora,
Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, aqui a Bíblia vem nos fazendo um monte de advertências, falando a respeito do pecado e da vida em comunhão com Deus. E diz no verso 7 que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, ou seja, se nós andarmos no mesmo caminho em que Cristo está, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, ele já sai de Cristo no sentido de que ele não fala de Cristo, mas aí ele começa a falar da igreja, mantemos comunhão uns com os outros. E aí, se nós estivermos em Cristo, a nossa comunhão uns com os outros, entre irmãos, ela se torna perfeita. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, igreja, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós, e aí eu digo todo mundo, estávamos sob a antiga aliança, a aliança da lei, nós tínhamos uma aliança que ela se tornou imperfeita, não por causa do homem, não por causa de Deus, perdão, não por causa de Deus, mas por causa do homem. Em todas as alianças que foram feitas entre Deus e o homem, todas elas foram quebradas, não por causa de Deus. E eu gosto de enfatizar muito isso. As alianças que foram feitas entre Deus e o homem não foram quebradas por causa de Deus. Todas elas foram quebradas por causa do homem. Agora, quando nós fazemos uma nova aliança, quando Cristo faz uma nova aliança nele, que é a aliança da graça, essa aliança é feita entre Cristo e Deus. E aí nós temos uma aliança feita entre um homem, sim, mas que era totalmente Deus, e o próprio Deus. Nós não temos uma aliança feita com um homem que tem uma essência caída, uma essência pecaminosa, mas foi feita entre nós e Deus uma aliança que foi feita por Cristo, aonde esse Cristo, ele é perfeito. Aonde nós falamos aqui no início da semana passada, dizendo que quando o anjo Gabriel ele vai falar com Maria, ele diz, aquele que há de nascer de ti é santo. Por quê? O Jesus que nasceu, como ele não nasceu de uma conjunção carnal entre o homem e a mulher, mas ele nasceu da verdade do próprio Espírito, ou seja, Jesus ele não foi feito por causa de um ato sexual entre José e Maria, mas foi feito através da vontade do Pai. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a aliança que foi feita entre Cristo e Deus para nos redimir diante da presença de Deus, a aliança da graça, ela é perfeita e não tem como ser quebrada. Ela não tem como ser quebrada, assim como foram quebradas as demais alianças. A aliança da inocência, a aliança da consciência, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica. Todas essas alianças foram quebradas porque foram feitas entre o homem e Deus, se tornaram imperfeitas. Mas a aliança que foi feita entre Cristo e o próprio Deus é uma aliança perfeita e nos aproxima, nos reconcilia verdadeiramente com o Pai. Não é uma aliança temporária, onde o homem ele peca e precisa toda vez estar oferecendo sacrifício a Deus, precisa toda vez estar sacrificando o animal, porque o sacrifício de Cristo ele já é perfeito. E aí quando nós olhamos Isaías 59, 2, em que a Bíblia fala que Isaías diz que existe um abismo entre o homem e Deus, e esse abismo se chama pecado. Quando nós vamos olhar Isaías capítulo 1, em que a Bíblia fala que quando nós estendemos as nossas mãos, quando nós orarmos a Deus, Deus ele não nos ouvirá, Deus ele não vai nos ver, porque a nossa mão está cheia de sangue. Então, quando a Bíblia fala que Deus ele se afasta de nós por causa do nosso pecado, nós entendemos justamente aquilo que está escrito aqui nessa palavra. Se dissermos, no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então nós precisamos entender que nós somos pecadores, tá? A nossa essência pecadora nos afasta de Deus. Agora, o nosso pecado, a nossa prática pecaminosa nos afasta mais ainda de Deus, e é isso que nós precisamos entender. O verso 9 fala assim, se nós confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós precisamos entender que Deus, Jesus não veio até nós para apontar o dedo para nós. Jesus não veio até nós para poder nos lançar no inferno. Jesus não veio até nós para nos julgar. Jesus veio até nós para nos reconciliar com Deus. A obra de Jesus aqui nessa terra é de reconciliação de nós para com Deus Pai. E essa obra é vívida sobre as nossas vidas e é acendida sobre nós a cada dia através do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. O meu pecado, ele não vai me afastar de Deus se eu estiver em Cristo. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso abrir mão de uma vida de pecado para viver uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra. Eu preciso abrir mão do pecado para viver uma vida de constância para com Deus. Entende? Então, quando eu abro mão do pecado, quando eu abro mão da minha essência, da essência pecaminosa que nasce comigo por causa de Adão e Eva, quando eu abro mão dessa essência e passo a ter uma nova essência em Cristo, que é a identidade de Cristo. Lembra que eu falei aqui há algum tempo atrás que quando os discípulos eles são reconhecidos em Antioquia, eles passam a ser chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo. Eles tinham a essência de Cristo, eles tinham a identidade de Cristo. Eles andavam como Ele, falavam como Ele, viviam como Ele. Quando eu entendo essa essência que está sobre a minha vida através do Espírito Santo de Deus por parte de Cristo, a partir daí eu me torno uma nova criatura. E me tornando uma nova criatura em Deus, eu não ando no pecado. Eu não vivo na prática do pecado. Eu não tenho prazer no pecado. Nós vemos aí homens e mulheres que vivem na prática do pecado, têm prazer no pecado. Você vê hoje em dia, está muito difundido no meio da juventude de hoje, a bigamia, a poligamia, onde faz-se, um homem tem 3 mulheres, a mulher tem 3 homens, onde é tido o trisal, onde é tido relação sexual com um homem e 3 mulheres, sendo que eles não têm compromisso nenhum com o outro. Acabou ali, eles pegam e vão embora, cada um para sua casa. Uma mulher com 3 homens. Então, as coisas estão absurdas. Nós temos hoje aí uma crescente muito grande do homossexualismo, do lesbianismo. O homem, ele perdeu a sua identidade. E para quem fala que não é pecado sim. O homossexualismo é pecado, o lesbianismo é pecado. Vai ler Romanos capítulo 1, você vai ver aquilo que a Bíblia fala sobre isso. Eu não estou aqui para me posicionar contra o ser humano, eu estou aqui para me posicionar contra o pecado. E aí, quando eu olho a questão do pecado, quando eu olho diretamente para Deus, eu enxergo que tem muitas coisas que existem em nosso meio, que eu pratico, que você pratica, que nos afastam de Deus. A gente fala muito sobre alguns pecados que estão mais em voga hoje em dia, só que a fofoca é tão pecado quanto o homossexualismo, é tão pecado quanto o assassinato, porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. A consequência de cada um deles é diferente, tendo em vista que uma fofoca pode destruir tanto quanto um homem com uma arma na mão. Tá? Porque se eu pego e ouço algo de alguém e chego ali e falo algo que essa pessoa me confessionou para um, para outro, espalhando, aumentando, contando mais, o que vai acontecer? Eu posso estar destruindo a vida dessa pessoa. Essa pessoa que ouviu aqui, que chegou até ela, sabendo que eu contei isso para todo mundo, que todo mundo está sabendo da vida dela, ela pode simplesmente chegar em um determinado momento, não aguentar mais tudo aquilo e se matar por causa da fofoca. Então, a fofoca é tão destrutiva quanto qualquer outro pecado. É isso que nós precisamos entender. O pecado, ele nos afasta de Deus completamente. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe um pecado que é pior do que o outro diante de Deus. Todos são pecado. Tudo nos afasta de Deus. Tudo isso é ofensa contra Deus. Agora, quando eu vivo uma vida de intimidade, isso é agradável a Deus. Entende? Se eu pego e vejo caindo uma nota de R$2 do bolso de alguém e ao invés de devolvê-la, eu chego e pego aquela nota e guardo, eu estou cometendo um pecado de roubo. Ah, mas na jurisdição isso não é roubo, é furto. E é um crime de menor potencial ofensivo diante dos homens.
porque diante de Deus isso é pecado da mesma forma, assim como você roubar 1 milhão. Então entende que Deus, ele não quer um afastamento dele, mas ele quer uma aproximação, ele quer que estejamos juntos dele. Quando você entende isso, aí você faz isso que a Bíblia está dizendo aqui. Sobre nós confessarmos, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E é isso que nós precisamos guardar. O sangue de Cristo, ele nos reaproxima, ele nos faz vivermos em plena comunhão com Deus, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que ele fez por nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família em nome de Jesus. Que essa palavra ela possa ficar na tábua do seu coração e que você possa meditar mais fortemente durante o decorrer do dia aí nessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai amado e querido, chegamos diante da Tua presença. Confessamos os nossos pecados. Esse homem, essa mulher que ouve a Tua palavra neste momento, Pai amado e querido, que precisa de Ti, Senhor Deus da glória, e que confessa diante de Ti nesse momento que é pecador. Em nome de Jesus, Pai amado, perdoa ele, perdoa ela, Senhor Deus da glória. Abre os céus sobre a sua vida, Pai amado e querido, em nome de Jesus, independente do que ele fez, do que ela fez, se traiu o marido, se traiu a esposa, Pai amado e querido, se viveu, Pai amado e querido, por esse mundo, Senhor Deus da glória, de idolatria, Senhor Deus santo e querido, de paixões infames, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, Pai amado e querido, de fofoca, perdoa os seus pecados, em nome de Jesus, e torna novas todas as coisas. Manifesta a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Em nome de Jesus, Pai amado e querido, e levanta, Senhor Deus da glória, a partir desse momento, uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim, Senhor Deus da glória, eu oro a Ti, fortalece os Teus filhos, traz graça sobre as nossas vidas. Amém, e graças a Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus, que Ele manifeste a graça dEle sobre a sua vida, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações divinas Espírito Santo de Deus, seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus, que todos possamos juntos dizer amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.